Olá, queridos e queridas estudantes, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje vamos juntos e juntas para mais uma aula de Ciências da Natureza. Essa aula é direcionada para os estudantes dos primeiros e segundos anos dos anos iniciais do ensino fundamental. Chaminézinho já está aqui pronto, a postos, não é isso, Chaminézinho? E aí eu quero saber de vocês. Vamos juntos e juntas para mais um momento de construção de conhecimentos, de aprendizagens, de reflexões. Vamos lá? Então vamos. O tema da nossa aula de hoje é um tema muito importante. O que a gente vai tratar na aula de hoje é também muito importante. A gente vai falar sobre prevenção de acidentes domésticos. Como prevenir, né? O que exatamente significa a prevenção, por que acidentes domésticos, o que são esses acidentes. Então fica ligado, fica ligada para a gente juntos hoje aprender um pouco mais sobre prevenção de acidentes domésticos. E como eu disse, isso é muito importante para o nosso dia a dia, para a nossa segurança, para a nossa saúde também. Quais são, então, professor, os objetivos da aula de hoje? O que é que a gente vai, então, focar, aprender no dia de hoje? Vamos ver. Bom, vamos reconhecer e discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos. Então, o que são acidentes domésticos? Que cuidados a gente pode tomar para evitar ou minimizar ao máximo esses acidentes de acontecerem, ok? Então, mais uma vez eu digo, foco aí, atenção e vamos lá. Mas vamos lembrar então, do desafio deixado na aula passada. Aproveitar também, como sempre, de costume, o professor fala, façam os desafios, realizem as atividades, tá? Mesmo que seja muito simples ou pareça um pouquinho mais difícil, façam as atividades, façam os desafios. Eles ajudam você a entender melhor o conteúdo que a gente está trabalhando aqui, o que a tua professora fala lá na sala de aula, seu professor, tá? E ajudam você a relacionar o que a gente estuda nas aulas com o nosso dia a dia, com a nossa vida. Combinado? Bom, se você assistiu a aula passada, então você deve lembrar provavelmente qual foi o desafio. O desafio foi: faça um registro seu realizando alguma atitude de higiene do corpo. A gente falou na aula passada sobre os cuidados com a higiene do corpo e a relação desses cuidados com a nossa saúde. E como a gente está o tempo todo pensando em bem-estar, se preocupando em estar bem e saudável, hoje a gente vai falar também dos cuidados necessários à prevenção de acidentes, ok? Então eu espero que vocês tenham feito o desafio. Se não assistiram a aula passada, está lá gravada no nosso canal do YouTube. Vai lá, assiste a aula, faz os desafios. Se possível, compartilha com a gente também os desafios. Pede para o seu professor, para a sua professora, sua mamãe, seu papai, mandar para a gente um registro, uma foto, um pequeno vídeo, enfim, um desenho, para que a gente possa, na medida do possível, compartilhar aqui também você realizando a sua atividade. E aí, quando compartilhar, marca lá o @cepa no Instagram, marca a gente lá no Facebook, enfim, marca a gente nas redes sociais. Bom, acidente então, o que seria acidente? Você já parou para pensar no que significa a palavra acidente? Eu sei, professor, o que é acidente, mas o que significa essa palavra, Se a gente fosse definir, como é que seria, como é que a gente explicaria um acidente, o que significa acidente? Vamos ver então uma definição aqui, ou seja, uma forma de explicar o que é. Acidente é algo que nós não queríamos que acontecesse, Não queríamos ou não esperávamos que acontecesse. Então, quando algo acontece fora do que a gente esperava, ou alguma coisa que a gente não queria que acontecesse, acontece, e isso é ruim, tá? Isso é algo negativo, a gente chama essa palavra de acidente. E existem diversas formas diferentes de um acidente acontecer. A gente vai ver algumas dessas na aula de hoje. Bom, então a gente já sabe o que é acidente, A gente já lembrou a definição, um conceito, ou seja, uma forma de entender e de explicar o que é acidente. E agora a gente vai pensar, Chaminézinho, o que são então acidentes domésticos? O que significa essa palavra domésticos?
Por que acidente doméstico? Você sabe por quê, Chaminézinho? Mas não conta não, fica aí, guarda para você, tá? Para os meninos e meninas não ouvirem, para a gente ver se eles sabem ou não. E se não sabem, tudo bem, estamos aqui para aprender. Se sabe, disse aí para a mamãe, disse para papai, você está com alguém do lado, conseguiu dizer a resposta? Será que acertou? Será que você realmente sabe o significado? Vamos ver? Bom, acidentes domésticos são coisas, né? São aqueles acidentes que acontecem dentro de casa, no nosso lar. Por isso doméstico, né? Por isso que o nosso gato, o nosso cachorro, o passarinho que a gente cria, o peixe, né? São chamados de animais domésticos, porque são animais domesticados, criados pelo homem no ambiente, ali no habitat onde a pessoa vive. Então, acidentes domésticos são acidentes que acontecem no nosso lar, na nossa casa. E será, professor, tem uma imagem aí, ó, de um café que caiu em cima do livro, do óculos, da calculadora. Será que existe apenas esse tipo de acidente doméstico, né? Que trouxe ali um dano, danificou o papel, o livro, né? Enfim, melou, né? E isso é ruim. E foi um acidente porque era algo que não se esperava, é algo que não podia acontecer. E acontecendo não é bacana porque danificou o livro. Mas será que esse é o único acidente doméstico? Será que os acidentes domésticos eles têm a ver só com esse tipo de situação? Será que tem situações mais graves que a gente precisa ter muito mais cuidado? O que é que você acha? 5 segundinhos aí. Pensa, o que poderia ser um outro acidente doméstico mais grave, mais sério? 5 segundinhos para vocês imaginarem aí. Você também, Chaminézinho, fica imaginando aí. Será que existem outras formas mais sérias de acidentes domésticos? Vamos ver? Bom, mas antes de a gente ver essas outras formas de acidentes domésticos, é importante que a gente pergunte, será que os acidentes eles só acontecem dentro de casa? Né? A gente entendeu o que é acidente, a gente entendeu o que é acidente doméstico, mas será que os acidentes acontecem só dentro de casa? Claro que não, né? Onde quer que nós estejamos, existe a possibilidade de a gente se acidentar. Mas por que a gente dá uma atenção especial? Por que a gente está falando de acidente doméstico? É para que você, menino, menina, né, na sua casa, no lugar que você passa a maior parte da sua vida, do seu dia, para que você dentro de casa possa tomar alguns cuidados que são necessários para que você esteja em casa, esteja bem, em segurança, tá? Então, quais são as principais causas dos acidentes de forma geral? Então, por exemplo, a falta de atenção com objetos ou com atividades do dia a dia. Então, se você no dia a dia está fazendo as coisas e não está tendo atenção, até mesmo na brincadeira, até mesmo você brincando, se você brinca e não presta atenção em algumas situações, você pode se machucar sério, né? Pode correr, tropeçar e cair, pode bater, trombar no coleguinha e tantas outras coisas que podem acontecer. Se você estiver brincando descalço, você pode pisar numa pedra e cortar o pé, num prego, num pedaço de vidro. Então, a gente precisa ter cuidado no dia a dia, tá? Com as atividades do dia a dia. Hábitos perigosos para a nossa saúde e segurança. Então, a criança, como eu já disse, né, tem o hábito de ficar, por exemplo, brincando na rua, no meio da rua, onde passam carros, motos muito rápido, né, de forma muito veloz. Você pode se machucar, né? No dia a dia, a criança tem, sei lá, o hábito de estar dentro de casa correndo e pulando, em dias de chuva. O quintal está molhado e a criança quer brincar, quer correr naquele quintal, pode escorregar, cair e se machucar. Então tem diversos exemplos que a gente pode pensar que oferecem risco à nossa segurança e tem a ver com hábitos que a gente tem, né? Existem vários outros hábitos, eu vou mostrar aqui nos próximos slides, para a gente pensar um pouquinho sobre a nossa segurança, tá? Sobre a forma de a gente evitar acidentes domésticos. Crianças brincando sem supervisão de adultos, né? Então, eu dei aqui alguns exemplos de brincadeira e na maioria dessas situações, as crianças estão brincando sozinhas. Quando tem um adulto perto, olhando, né, cuidando, observando a brincadeira, o adulto, né, a pessoa adulta, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho, sua irmã mais velha, tio, tia, avô, vó, enfim, até mesmo um vizinho, né, que fica ali, está perto, está olhando, está cuidando de você. Essas pessoas elas podem dizer a você, olha, não faz isso, que isso é perigoso, pode se machucar, olha, não brinca assim.
mas é muito comum crianças brincarem, né, com brincadeiras perigosas, inclusive, como, por exemplo, brincadeira de bater, né, tá brincando ali de super-herói, de vilão, e aí às vezes acaba nessa brincadeira tendo um contato mais forte e pode se machucar, pode cair, pode se cortar, enfim. Então, os adultos precisam estar sempre presentes. E você, criança, menino, menina, sempre, sempre, sempre que estiver brincando, de preferência, brinquem perto de papai, de mamãe, de um adulto, né? Cuidado com as brincadeiras para não se machucar, não se ferir. Cuide da sua segurança também. Fragilidades na estrutura da casa. Então, por exemplo, acidentes domésticos podem acontecer também por questões de falhas na estrutura da casa. Então, algum objeto que está ali meio partido e tem alguma parte que oferece risco de corte, de furo, alguma estrutura da casa que está prestes a se partir, enfim, algum fio que está ali desencapado e pode oferecer risco elétrico, e a gente vai focar nisso na aula de hoje. Diversas coisas que podem aí oferecer riscos à nossa segurança, né? Podem provocar acidentes domésticos dentro de casa. Existem alguns acidentes, né, que oferecem, que acabam sendo responsáveis por um grande número de internações. Então, além de o acidente acontecer, pela gravidade do acidente, as crianças acabam ficando internadas nos hospitais por conta da seriedade, né, da gravidade do acidente. Então, por exemplo, quedas são muito comuns no banheiro, no piso molhado, vai subir num sofá e aí a criança acaba caindo do sofá, gosta de brincar de pular na cama, às vezes escorrega, cai para fora da cama, e tantos outros exemplos aí, né? As crianças querem brincar na janela, ficar sentadas na janela, acabam se machucando, quedas de laje, em parquinhos é muito comum, né? O parquinho é um lugar para brincar, se divertir, correr, pular, escorregar, mas se não tiver cuidado com a segurança, pode se machucar e sofrer um acidente. Queimaduras são muito comuns também, né? Inclusive dentro de casa. Essas queimaduras elas podem ser causadas por chamas, o fogão, alguma atividade com fogo ali que a criança vai fazer, ou que mesmo a mamãe e o papai estão fazendo e a criança, sem ter a atenção, cuidado, vai lá e pode se machucar. Líquidos, então líquidos que são muito ácidos, inflamatórios, eles podem causar lesões na sua pele, né? Então álcool, a água sanitária pode também queimar sua pele em excesso, algumas substâncias. Alguns líquidos quentes, como por exemplo óleo fervendo, né? Água fervendo, a mamãe está lá cozinhando e a criança está perto brincando, é muito perigoso, não pode, porque pode causar alguma lesão. E até mesmo choques elétricos, choques muito fortes, muito intensos, podem causar queimaduras também. E essas são duas das principais causas de internações, ou seja, é tão sério o problema que a criança tem que ficar internada no hospital, né? Em situação grave de saúde. Então, meninos e meninas, se cuidem, tá? Cuidado, papais e mamães, né? Familiares em geral, muita atenção, muito cuidado com seus pequenos e pequenas. E por isso, cuidado com a eletricidade. A gente vai dar um enfoque na aula de hoje à eletricidade, ou seja, ao risco de choque elétrico em casa, tá? Que é uma das principais causas de acidentes domésticos também, sobretudo com crianças muito pequenininhas, né? São muito curiosas, estão ali querendo descobrir o mundo, então é muito comum tocar, se tiver no ambiente, na casa, alguma situação de risco ali, essa criança ela pode sofrer um acidente sério, tá? Então, cuidado com a eletricidade. E aí vamos ver algumas dicas, tá? Para a gente se prevenir do choque elétrico, não tomar choque, tá? Vindo da energia elétrica. Existe o contato indireto, então como é que a gente pode tomar um choque através do contato indireto? Por exemplo, algum elemento, algum objeto na casa que tem contato com energia pode ali oferecer descargas elétricas e se você tocar, você pode levar um choque. Por exemplo, fio desencapado, cabo elétrico ou parte de um equipamento danificado. Pode aí oferecer, você não vai tocar diretamente no foco da energia, mas vai tocar em algum objeto que transmite energia e você pode se ferir. Contato, aliás, ali era o contato direto, né? E aqui o contato indireto. Então, por exemplo, só para a gente frisar bem nisso, deixa eu voltar aqui. O contato direto, né, quando você tem contato direto com a fonte de energia. O contato indireto é quando é algum objeto, tá, que recebe alguma
recebe passagem de energia e se, por exemplo, esse objeto não tiver com aterramento adequado, ou seja, com uma maneira de energia ir para a Terra, ir para longe da gente, a gente pode tomar um choque. Então, computador pode ser um exemplo disso. Às vezes, alguns computadores da gente acaba levando choque. Máquina de lavar pode também, se tiver alguma falha no aterramento ali, você pode tomar choque na máquina de lavar. E diversos outros componentes, né, que fazem parte, eletrodomésticos, que a gente tem em casa, que se tiver com algum problema ali na energia, a gente pode levar choque. Ok? Então, alguns cuidados para a gente tomar, além disso que eu já estou dizendo, para a gente evitar o choque elétrico. Então, nunca mexer em tomadas, né? Criança, nada de ficar mexendo em tomada. No contato indireto, então, parte de algum equipamento que pode estar energizada por uma falha interna de isolamento ou rompimento de fios energizados. Então, existem objetos, né, que ele não necessariamente é a fonte de energia, mas ele pode oferecer risco de choque elétrico se tiver algumas dessas falhas aí acontecendo. Então, o aterramento é extremamente importante. Eletrodomésticos precisam ter aterramento. A maioria deles precisa ter aterramento para não causar choque elétrico. Então, por exemplo, máquina de lavar, que mais? Computadores e diversos objetos eletrodomésticos que a gente tem crianças, muito cuidado, né? Nada de estar mexendo, nada de estar tocando sem orientação, sem supervisão de um adulto, para evitar, tá, esses problemas com choque elétrico. Então, nunca mexer em tomadas, nem tentar ligar aparelhos elétricos, nem fazer experiências usando energia elétrica, tá? Muito cuidado. Nada de estar aí, mas é que o professor passou uma atividade, um experimento, eu vou fazer. Tem que ser com a presença de um adulto. Se for ter aí alguma coisa usando energia, tem que ser com a presença de um adulto. Não pode ser você, criança, sozinha, por conta do risco à sua saúde, tá? Para não ter um problema sério. Nunca toque em fios elétricos com as mãos, nunca invente de mexer em fio que passa eletricidade com as mãos. Nunca façam isso, tá? Por conta do risco de choque. E uma coisa importantíssima, vamos supor que você está na sua casa e seu irmãozinho, sua irmãzinha, alguém da sua família está tomando um choque, você percebeu. Não toque na pessoa, porque o nosso corpo tem eletricidade também, o corpo humano também produz eletricidade, né? E se você tocar nessa pessoa, a energia que está nela vai passar para você. Então você passa a tomar o choque, né? As duas pessoas acabam tendo aí, recebendo essa descarga elétrica. Então, se você passar por essa situação, chama rápido alguém, um adulto, alguém que possa lá ajudar, tá? A tirar a pessoa dessa situação, né? Salvar a vítima. Então, nada de tocar na pessoa, tá? Porque você vai receber a descarga elétrica também. Então, muito cuidado. Bom, espero que tenham aprendido sobre os cuidados, né, com a eletricidade. E aí, dentro de casa, nós temos muitos aparelhos ligados na energia e é muito importante, crianças, meninos e meninas, que vocês evitem estar tocando nesses aparelhos. Evite estar ligando, pegando. Se você vê algum fio exposto, qualquer fio que seja ligado à eletricidade, não toque, não pegue. Cuide da sua segurança, porque isso é muito sério. Vocês viram lá, né? Quantas crianças ficam internadas por conta de acidentes domésticos. Então, cuide da sua saúde. Mamãe e papai sempre atentos e atentas. E aí eu vou deixar um desafio agora para vocês, tá? Faça uma lista com 3 atitudes para se proteger de choques elétricos. A gente focou nos riscos de choques elétricos na aula de hoje e nas próximas aulas vamos falar sobre outros tipos de acidentes domésticos e como preveni-los. Combinado? Então, desafio lançado e nós nos vemos na próxima aula. Fiquem em segurança, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.